Vamos lá, vamos voltar. Eu estava falando sobre adoção, contando a história do Henrique. Foi até aí que vocês ouviram? Alguém me... Sim, Isso, Foi. isso. Então vamos lá. O Henrique comigo lá no banheiro, e aí eu falei para ele falou assim: Pastor, mas por que todo mundo nos chama, por que o pastor chama a gente de... Ele nem sabia que era pastor, pelo menos não percebeu. Por que chama a gente de irmão? Aí eu disse ele, porque pela fé nós somos filhos do mesmo pai. Ah, vocês leram o texto de Romanos? Não, né? Alguém leu o texto de Romanos? não, Então vai lá. não. Guilherme, lê o texto de Romanos, por favor. Guilherme, meu filho. Para sermos filhos de Deus, temos com ele herança. Aliás, por sermos filhos de Deus, temos com ele herança. Vai lá, Gui. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Isso, a ideia de adoção nos dá uma ideia de sofremos com Cristo Jesus neste mundo, sofremos com Cristo Jesus enquanto estamos aqui, mas também temos os direitos que Cristo Jesus conquistou na cruz. Somos filhos de Deus, é como uma herança mesmo. Vamos partilhar a herança? O filho adotivo, legalmente falando, tem tanto direito quanto o filho que é legítimo, o filho que é nascido procedente do pai, né? Então, nós temos em Cristo Jesus todos os direitos de herança eterna com Deus. Mas, pergunta-se, herdeiros do quê? Herdeiro do quê? Vamos lá. A gente é herdeiro da salvação? Não, a salvação ele já Não. deu. Herdeiro do quê? Da graça dele? Não. A graça é o que Do ele novo céu e da nova terra? Oi? Do novo céu e da nova terra? Do novo céu da nova terra. O que mais? Herdeiros do quê? Herdeiros de tudo o que Cristo conquistou na cruz por nós. Vamos dar uma olhada em Romanos 8:32? Eu vou ler. Romanos 8:32. Olha lá que interessante o texto. Diz assim Paulo aos Romanos: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele, com Cristo Jesus, todas as coisas? Essa é uma promessa de Deus. Todo o direito do reino de Deus, o relacionamento com o Pai, é dado a nós na adoção eterna. Vamos voltar lá para o Éden. Então, nós estamos falando de pecado, né? Então, vamos aplicar essa adoção, porque senão a gente... eu sou adotado, sou filho de Deus, sou filho de Deus. Mas o que muda? Vamos lá. O que o homem perdeu no Éden? Vamos lembrar. Giovana, o que o homem perdeu no Éden? Ele perdeu a coisa de ser santo, ele deixou de ser santo. Tá, deixou de ser santo, mas vamos melhorar isso aí em termos mais práticos. O que o homem perdeu? A salvação. A comunhão com Deus. Alguém falou lá no fundo, eu não sei quem. Eu. Quem? Guilherme, meu filho. Ele perdeu o quê? A comunhão com Deus. O que é comunhão? Comunhão? Troca a palavra comunhão por uma outra coisa mais normal que a gente usa. Convívio? Relacionamento? Relacionamento com Deus. Então, o Éden nos trouxe a perda do relacionamento, né? Se lembram que Paulo diz assim, que nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus, afastados do relacionamento com Deus. Não nos relacionamos mais com Deus.
Então, isso é morte. Isso é a morte. Não ter relacionamento com Deus é morte. Morte em 3 níveis. A morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Então, os homens perderam isso. E quem tem este relacionamento com o Pai? O Pai eu e o Pai somos um. Jesus diz de modo muito claro. O que ele tem com o Pai é um intrínseco relacionamento. Pai e filho são um, né? Tal como o Espírito, Pai, Filho e Espírito são um. O que a adoção nos dá, essa coisa de tudo que Cristo conquistou na cruz, esse tudo pode ser trocado por o relacionamento com o Pai que Cristo nos conquistou, ou conquistou para nós na cruz. Entende? Então, nós fomos adotados para termos relacionamento com Deus. Nós não fomos adotados para ir para o céu. Eu fui adotado para ir para o céu. Isso não é a teologia bíblica reformada. O ensino bíblico reformado é nós somos adotados para uma relação com Deus. Por isso que muitas pessoas, muitos crentes, vão pensar nisso, daqui a pouco a gente fala mais disso em santificação, muitos crentes andam deprimidos, muitos crentes andam frustrados, muitos crentes andam tristes, muitos crentes andam bravos, nervosos, ansiosos, porque a sua relação com Deus e a relação com a vontade de Deus não condiz com um filho, com uma adoção. A pessoa não ora, não lê a Bíblia, a pessoa não cresce em santidade, a gente vai falar de santidade daqui a pouco, a pessoa não vive uma vida de filho, não usufrui da companhia, do relacionamento com o pai. Se não tem relacionamento com o pai, logo tem as consequências de uma vida isolada, de uma vida sozinho. Então, muitos filhos de Deus vivem como se não fossem adotados. Então, esse é o grande problema. Vocês não são muito novos ainda, né? Os adolescentes todos aí, vocês ainda não experimentaram isso, mas os mais velhos sabem bem do que eu estou falando. E já viram muito acontecer, muito isso nas igrejas por aí, onde vocês estão. Ou frequentaram, ou andaram. Quanto mais longe a pessoa está de Deus, do corpo de Cristo, da obra de Cristo na vida, da comunhão, né, dos sacramentos, do serviço a Deus, mais consequências ela sofre da vida dela. Porque ela não vive como um filho de Deus. Ela vive como um filho afastado de Deus. Logo, ela tem repercussões bem nítidas, bem claras na vida dela. Tá bom? Pergunta? Comentários? Este é um bom momento. Ninguém? Então vamos lá. Eu não vou ficar perguntando também, não, porque daqui a pouco eu vou deixar todos vocês falarem quando a gente aplicar aqui esse 6º ponto, que é o da santificação. Vamos lá. Primeiro vamos entender isso. Santificação é a ação do Espírito Santo de nos renovar dia a dia em conformidade à imagem de Cristo Jesus. Vou repetir, então. Ó, que está aí na leitura para vocês, mas eu vou repetir. Ó. Santificação é a ação do Espírito Santo de nos renovar dia a dia em conformidade à imagem de Cristo Jesus, né? Até a estatura de varão perfeito. Paulo fala aos Efésios, lá no capítulo 4, né? Estamos rumando todos para termos a altura, nós nos conformarmos, essa é a ideia mesmo, em conformidade à pessoa de Cristo Jesus. Deixa eu achar esse texto, eu gosto desse texto. É 4:13 de Efésios 4:13, diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus e a perfeita varonilidade. Varão é ser como Cristo, como este homem, né? Cristo Jesus. À medida da estatura da plenitude de Cristo. Bom, então, isto é o processo de santificação. E se você for olhar isso
à luz de Efésios, nesse trecho que Paulo está falando aqui aos Efésios, você vai ver que você vai precisar da igreja. Ele está falando da igreja, que você vai precisar dos dons espirituais. E sem eles, isso não vai acontecer. O povo vai viver não crescendo. Por isso que você encontra um monte de crente, mais uma vez, sofrendo, porque não vivem aquilo que Deus quer para a vida deles, né? Viver de modo claro. Eles não encontram alegria, estão buscando alegria num outro lugar, que não é dentro da vontade de Deus, que é do relacionamento com o povo de Deus. Então, vamos lá. Eu vou falar aqui, ó. 1 Coríntios 1:30. Guidinho, lê para mim. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30. Quando o Gui acha lá, Guidinho acha, diz que Jesus... 1 Coríntios 1:30. Diz que Jesus é a nossa santificação. Olha só que interessante. Devemos ver isso por duas perspectivas. Então, daqui a pouco eu vou explicar. Lê aí, Gui, por favor. Peraí, eu tô... 1 Coríntios 1:30. Posso ler? Pode ler. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, nós tornou, da parte de Deus, sabedoria e justificação, redenção. Isso. Nós vós sois de Deus em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, Cristo Jesus nos tornou, da parte de Deus, do poder de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Esta é a obra de Deus em nós, por meio de Cristo Jesus. Cristo Jesus nos tornou santificados. Beleza. Pergunta, não precisa responder, e eu já sei a resposta de todo mundo. Mas você peca. Se você já é santificado, como o texto de Paulo está dizendo aqui, nos tornou santificação, mas e o pecado? E a desobediência que você faz aos seus pais? E a ira que você age com seu esposo, esposa? E as coisas que você, às vezes, erra, mesmo muitas vezes não intencional, mas erra e peca em pensamento, em palavra, em ação? Como é que fica? Então, vamos lá, vamos tentar entender santificação como ela tem que ser entendida. Tem duas perspectivas. Perspectiva é pelo ângulo que eu olho, tá bom? Então, eu tenho dois pontos para olhar a santificação. Ponto 1. Toda a igreja já é santa. Toda a igreja. Quando Cristo nos justificou, nos adotou, em Cristo Jesus, o Pai nos adotou, nós já somos santos. Não há o que precisa ser feito para mudar isso em nós. Nós já somos santos. Essa é uma perspectiva. Então, a igreja já tem o teor de santidade nela. Ela já é santa. Por exemplo, Pedro, quando ele escreve a carta dele aos santos da dispersão, os que viviam longe de Jerusalém, eles já são santos. Paulo, falando aos coríntios, Paulo chama os coríntios de santos. E a gente vê que a igreja de Corinto tem um monte de problemas. Mas Paulo chama ele de santos, de pessoas santas. Isso é uma perspectiva. Agora, há um outro lado, uma outra perspectiva, um outro modo de olhar a santificação, que é eu já sou santo, mas não do modo como eu serei quando com o corpo glorificado. Eu ainda mortifico, mato, tento anular, luto contra o meu corpo em pecado. Por isso, dos pecados, das desobediências, das iras, da fala, às vezes, ruim, das atitudes ruins. Então, são duas perspectivas. Então, quando eu estou falando de santificação de Cristo em nós, primeira, nós já somos santos. Quando eu estou falando de processo de santificação, vale riscar e escrever, processo de santificação, este é o ato que o Espírito Santo está produzindo em nós todos os dias para que nós nos conformemos, fiquemos à imagem de Cristo Jesus,
como está dizendo aqui. Tudo bem? Beleza? Vamos lá. Daqui a pouco todo mundo vai falar, tá? Eu quero ouvir de novo todo mundo. Então, Ele não será... Então, nós somos santos, mas não Não. por natureza, certo? Por nova natureza. Você é santa por nova natureza. Aponta, coloca do lado aí dessa frase que você falou, coloca a referência 2 aos Coríntios 5:17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, nova natureza. As coisas antigas passaram. Os pecados antigos todos passaram. Eis que tudo se fez novo. Então, esse texto está falando sobre a santidade que você já tem. Agora, se você quiser, você vai colocar, por exemplo, o texto que nós já vimos de Filipenses 2, 12 e 13, né? Desenvolvei a vossa salvação. Isso faz parte do processo de santificação. É que a gente tem que lutar contra o pecado que ainda está em nós. Entendeu, Cacá? Então, eu tenho 2 perspectivas para olhar. Beleza? Acho que captei. Mas vai ficar melhor daqui a pouco para você entender. Olha lá. Ok. Ela, aliás, aqui é um ela, né? Ela não será conseguida por nós mesmos. Ela quem? Quem é o sujeito aqui da ação? A santificação. Ela não será conseguida por nós mesmos, mas pela ação de Deus em nós. Para nos tornarmos em conformidade à imagem de Cristo Jesus, para sermos como a imagem de Cristo Jesus, precisamos, sim, todos nós dependemos da ação do Espírito Santo que em nós habita. Ah, mas eu vi lá atrás que agora eu posso escolher pecar ou não pecar. E eu escolhi, e eu entendi também à luz de Efésios 2, 9, 10, ou principalmente 10, que as minhas boas obras não me salvam, mas que elas evidenciam a salvação, que eu tenho que escolher as boas obras. Verdade? Mas até para escolher a santificação, até para fazer aquilo que Deus quer, até para não pecar, a gente depende da ação do Espírito Santo em nós. A gente depende da ação de Deus em nós. Ninguém consegue viver uma vida de santidade a parte do poder da obra de Deus em nós que vem pelo poder do Espírito Santo. Por isso, nós dependemos em tudo de Deus para sermos santificados. João 15, 4. Rubens, você lê para mim, por favor, meu irmão? João 15, 4. Tô abrindo aqui o celular, tá? Tá bom. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós os podeis dar, se não permanecerdes em mim. Isso, Jesus está usando a ilustração, né, a parábola da videira verdadeira, que é Cristo Jesus. Aí ele diz, permaneçam em mim. Porque o ramo, somos ramos, né, e como nós vimos, nós somos enxertados, né, no ramo original, que é Israel, a igreja, os gentios, fomos enxertados. E nós não daremos frutos, e dar fruto aqui nessa figura que Cristo Jesus está mostrando, dar frutos é ser santificado. Nós não seremos santificados se nós não vivermos na videira que é Cristo Jesus, né? É como uma árvore com um ramo. Se você cortar aquele ramo, aquele galho florido, às vezes, e deixar de lado, ele vai morrendo, 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 daqui a pouco ele seca e só serve para ser queimado. É exatamente isso que o Cristo está falando. Se o galho não estiver na árvore, ele morre. E para ser santo, frutificar, dar fruto, ser produtivo no reino de Deus, nós precisamos de um relacionamento íntimo
constante com Cristo Jesus. Estamos em um processo de santificação. Quer ver? Vamos lá. Lourdes, lê para mim Hebreus 12, 14. O Gabriel não está. Quem mais está aí hoje? Mas a Kézia lê. Kézia, lê para mim. O Guilherme, meu filho, não leu ainda. Então, Guilherme, você lê 1 Pedro 1, 14 e 16. E a Giovana também acho que não leu. Gálatas 5, 19 a 25. Giovana, vamos lá. Então, estamos num processo de santificação. Então, nós estamos falando da segunda perspectiva de santificação, não já de sermos santificados, santos para Deus. Nós estamos falando do processo que Deus está fazendo em nós. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso. Então, o autor da Carta aos Hebreus está falando exatamente isso. Seguir a paz com todos e a santificação, ou seja, o processo de cada dia ser melhor, de cada dia melhor é ser conformado à imagem de Deus, à imagem de Cristo Jesus, é o objetivo de cada um de nós. Por isso a pergunta, será que Jesus faria isso que você está fazendo? É a reflexão que o cristão deve ter, porque é isso que Deus quer de nós. Né? Sermos como Cristo Jesus. Gui, 1 Pedro 1, 14 a 16. Com filhos da obediência, não vos amoldeis a paixões que tinhais anteriormente, na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo, aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Isso, sede santo, porque eu sou santo. Não vos amoldeis, né, as paixões, né, que vocês tinham anteriormente. Sabe aquela coisa do... eu sempre fui irado, então eu vou ser. Eu sempre falei desse jeito estúpido, então eu vou falar. Eu sempre fiz isso, então eu vou fazer. Então é a ideia de amoldar. Amoldar é tomar forma, né? Tomar forma é estar no molde das paixões antigas. Então Pedro está falando que, não vos amoldeis as suas antigas paixões, né? E aí qual é a referência que ele toma? A própria santidade de Deus. Sede santo, porque eu sou santo. Como Deus dizia lá aos hebreus no deserto, ele está dizendo também à igreja agora aqui no Novo Testamento. Giovana, Gálatas 5, por favor, 19 a 25. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Isso, olha só o final. Ele dá... Isso. Pode também no Espírito. Isso. Olha só que interessante. Os que são de Cristo mortificaram a sua carne, matam a sua carne com essas paixões. Se a gente não lutar contra as paixões, se a gente não falar, não, é verdade, isso que eu faço está errado, é pecado e Deus não se agrada. E eu já sou um filho de Deus, eu sou crente, eu sou convertido pelo Espírito de Deus, eu vou lutar e vou tomar a postura de ser deste modo aqui, como Deus quer. Muito bem, então eu gostaria de ouvi-lo. Como está o seu processo de santificação? Deixa eu voltar aqui, porque eu vou ouvi-los. A todos. Tá bom? Vamos lá, deixa eu buscar os mais velhos para começar, porque inspira os mais novos.
Como é que está aí, Késia, a sua vida de santificação? Estamos em processo, né? Não. Processo de santificação. Isso daí eu sei. Isso daí a Bíblia já me garante. Eu sei que você está no processo de santificação. Mas quando eu digo como está, a ideia de lutar para mortificar as paixões. Você sabe quais são os seus problemas, quais são as suas paixões, quais são as coisas que você fala, eu preciso melhorar. E aí? Sim. Eu acho que conforme com a consciência da palavra, conforme eu tenho buscado a palavra, eu tenho visto muitas coisas que eu considerava que eram normais, justamente esse fato de que eu sou assim mesmo, aquela história de que ao que nasce torto nunca se endireita, né? Muita coisa que eu considerava que era da minha personalidade, que tinha que ser assim mesmo, eu estou conseguindo enxergar que são coisas que eu preciso me moldar conforme a imagem de Cristo mesmo. Né? Entendi. Muito bom, muito bom. Rubens, e aí, querido? Como é que está a tua vida? Como é que está o processo de santificação do teu coração? Cada dia descobrindo coisas novas. Eu falo no sentido assim, não está do jeito que eu gostaria que tivesse. Eu gostaria de ter uma comunhão mais profunda com Deus, né? Eu acredito que todos os cristãos em si, eles sempre vai ter esse relato, que sempre gostariam de estar mais próximo, né? Mas graças a Deus que ele não nos deixa parar, que ele sempre, né, o poder do Espírito Santo nos leva a cada dia a nos arrepender, a voltar, a crescer. E isso é um processo que gostaríamos que fosse instantâneo, né? Mas infelizmente é paulatino, que gostaríamos já de estar perfeito para não estar ofendendo a santidade e nem o amor de Deus. E não é, infelizmente não é assim mesmo, não. Mas a garantia de vitória, né, Rubens? Em Cristo nós já somos mais do que vencedores, né? Isso é bênção. É isso aí. Então, eu acredito, né? Nós olhamos nessa perspectiva para que a nossa esperança esteja somente em Cristo. Porque nós somos muito tentados a achar que nós somos santos e que, por causa dessa pseudo-santidade, nós temos algum mérito diante de Deus. E essa fraqueza nossa, essa miséria nossa, assim é a verdade, nos leva a cada dia a não olhar para a gente, a não confiar na gente e só se esmerar na obra e no mérito de Cristo mesmo. Verdade. Muito bom. Deus lhe abençoe, viu, meu irmão? Deus lhe abençoe, que você siga crescendo. Amém. Vamos lá. Giovana, e você? Entendeu o processo de Deus de transformar você cada vez mais santa em Cristo Jesus? Entendi, sim. E como é que você está nesse processo, Giovana? Pra ser honesta, acho que eu não tenho feito muito progresso, não. Por que você acha isso? Porque de vez em quando, tipo, por exemplo, eu estudo pra prova, de vez em quando não, e aí eu não me decido. Você sabe que a maturidade... Isso às vezes é próprio da idade, mas é muito bom você identificar as questões que você precisa lutar. É muito bom que você, eu sei disso, e uma das coisas que você vai usar no processo de santificação é sempre a dependência do Espírito, o clamor a Deus, para que você possa vencer as suas lutas. Tá bom? Deus te abençoe, viu, querida? Deus te abençoe. Obrigada. Você também. Bom, amém. Guilherme, e aí? Você? O progresso da minha santificação tem sido um progressinho, porque pecados que eu repetia muito, eu não repito mais. E eu acho que a gente tem... Eu não queria que isso acontecesse, queria que o processo já fosse assim, instantâneo, como eles disseram,
mas infelizmente isso não acontece, e lutas que eu tinha medo com a carne, eu agora não faço com frequência, mas ainda continuam outras lutas. Uhum. Você sabe, Gui, que como a gente sempre conversa, né? São lutas, às vezes, que a gente vai travar ao longo da vida, mas Deus vai nos dando a graça de vencê-las. Deus vai trabalhando em nós para que nós possamos ser santificados. O interesse é dele de mortificar em nós. Tá bom? Deus abençoe. E muito. Muito bom, Davi. Estou na sequência aqui da tela. Oi. E aí? Olha, eu acho que o meu processo de santificação ele tá se encaminhando e tal, como deve ser. Aí às vezes a gente acaba errando. Às vezes com a relação entre os meus irmãos, que a gente briga muito, e não é pouco, a gente briga bastante. E o Guilherme é que tá pra comprovar isso. E também às vezes muitas vezes eu peco bastante assim, e eu sempre tento andar no caminho de Deus, mas às vezes é bem difícil. Você sabe, Davi, que quando a gente quer andar pela nossa força, vou voltar ao ponto que eu falei agora há pouco. Nós dependemos de Deus para nos santificar. Como eu falei para Giovanni, se você identifica algo em você, ora e fala para Deus, olha, eu luto contra isso, me ajuda a vencer. Então, isso faz parte do processo da santificação. Depender e buscar o recurso para vencer aquilo. Tá bom? Tá. Deus te abençoe, querido. Lucas, e aí? E aí? Eu tenho percebido que desde que começou o catecúmenos, eu tenho melhorado bastante na minha vida, na minha vida espiritual. Por que você diz isso, Lucas? Porque, por exemplo, antigamente eu mentia muito, mas depois que eu comecei a me relacionar melhor com Deus, eu tenho parado de mentir. Isso. É sobre isso que eu estou falando. Deus nos adotou para o relacionamento com Ele. E ao nos relacionarmos com Deus, automaticamente nós ganhamos a graça de vencer os nossos problemas. O grande problema é que a gente escolhe o pecado, tal como os nossos pais do Éden, lá, Adão e Eva, e permanecemos no pecado em vez de vencermos no relacionamento com Deus. Deus te abençoe também, viu, Lucas? Muito bom. Guidinho, e aí, querido? Gui? Falta o microfone para você falar. Falando comigo, pastor? Isso. Como é que está o seu processo de santificação, Gui? Ó, quando eu comecei também o catecúmeno, eu comecei a compreender mais o catecúmeno. Esse negócio aí. Tá indo também um processo de santificação. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. A relação na tua casa, com os teus pais, com a tua mãe, com a Júlia, as tuas lutas do pecado, como tem vencido ou não, os seus desejos, é sobre isso que eu estou querendo saber. Não, assim, eu não tenho brigado tanto com a minha irmã. Gritado, essas coisas. Tá. Mas você acha que tem algumas coisas aí que fala assim, eu preciso vencer isso aqui, eu preciso parar com isso, e isso precisa ser transformado na minha vida? Sim. Muito bom. Tá, ok. Se você quiser conversar mais sobre isso, vamos conversar.
me procura. A gente fala sobre, tá bom? Tá bom. Deus abençoe, Gui. Cacá, e aí, querida? Como tá essa luta? Como tá o teu coração na santificação? Bem, eu acho que... eu acho não, como o senhor mesmo disse, a batalha é diariamente. Então, é algo que nós nos deparamos todos os dias com essas dificuldades. E para mim, assim, a quarentena tem sido algo muito... Ai, não sei qual palavra pra usar. É algo muito triste, sabe? Eu vejo tantas situações de cada pessoa, assim. Por exemplo, hoje eu fui lá no Mackenzie, que tinha que fazer a entrega no Mackenzie solidário e tal, e no caminho a gente passou pela Pinacoteca. Então, assim, é de acabar com o coração. Ver tantas pessoas, assim, na rua, nossa, é algo, assim, horrível, né? Então, tipo, tem sido um momento de muita gratidão para mim, mas também, claro, que tem sido bem difícil ficar em casa direto, assim, com a nossa família, que é um dos maiores alvos do diabo. Então, nossa, a todo momento você é tentado. Mas você tem conseguido vencer? Então, tem hora que sim, mas tem que, sabe, você nem percebe, você já vai fazendo... Você fala, ei, calma, tá, desculpa, eu errei. Tem hora que eu até melhor não falar, isso deixa pra lá. Mas é constante, mas tem hora que, nossa, não tem jeito mesmo. Você vai por impulso. Muito louco isso. Muito bom. Deus abençoe também, Cacá. Deus possa te dar graça em vencer as suas lutas. Andrei, e aí? Como é que estão? Eu tenho visto progresso. A minha relação com meus pais e com a minha irmã tem melhorado bastante. Eu respondia bastante meus pais, agora quase não respondo, mas às vezes sim. E minha irmã, eu irritava muito minha irmã, a gente brigava bastante, só que agora diminuiu bastante e é claro que às vezes acontece, mas é difícil. Mas tem Só que ainda conseguido vencer? tem vários... Sim. Antes eu via ela e já ia lá irritar, agora dá para segurar. Bom. E também ainda tem muitos casos a trabalhar, que eu tenho buscado a Deus para também conseguir vencer. Amém. Amém. Muito bom, querido. Deus abençoe também nesse seu processo. Márcio, e aí, você? As lutas de cada dia, né? O processo de santificação é um processo que a gente precisa muito, como o irmão falou, buscando aprender a palavra de Deus, porque não é fácil, a luta diária constante contra a nossa carne, né? Porque eu já tenho desde 2012, quando fui batizado, estou aprendendo muito a vencer o meu eu, né? O velho homem, muitas das vezes, ele quer se manifestar, e aí o Espírito Santo, ele me desperta, ele mostra para mim, olha, isso não é certo, você agiu errado, não é por esse caminho, vai lá, volta, pede perdão, pede desculpa. Muitas das vezes leva a gente a fazer igual Cristo fez, né? E ele não precisava, ele se humilhou, né? Como diz lá em Filipenses, lá, né? Fazendo o papel de servo, né? Então, ali nós temos um grande aprendizado a cada dia, tá? Não está sendo fácil, não, né? Porque muitas coisas vêm na nossa vida, muitas perturbações, né? De pessoas ímpias, mas aí, Senhor, nós precisamos da palavra de Deus e do Espírito Santo para nos fortalecer e não responder à altura, como da mesma forma, né? Pagar com a mesma moeda, mas não, como Cristo nos ensinou, né? Dar a outra face, deixa o ímpio, né, o caminho dele e prossegue no alvo que é Cristo. Né? Esse é o nosso papel a cada dia. Amém. Amém. Deus te dê graça.
Deus te dê graça, viu? Amém. Lourdes, e você? Ai, pastor, o processo da santificação é algo assim, né, como você já falou, é progressivo, né? Então, é uma luta constante que nós enfrentamos, né, dia a dia dentro de nós, né? Porque o pecado, ele nos rodeia, né? Nós estamos nesse mundo, não somos desse mundo, mas estamos, né, no mundo, no meio de pessoas, né, ímpias. Então, tem as lutas, né? Tem as nossas lutas internas, tem em todos os sentidos da nossa vida, em todas as áreas, né? Somente no mundo espiritual. Então, a gente vê o pecado, né, todos os dias no nosso coração, e aí a gente vai orar, vai clamar ao Senhor, né, pedir ao Senhor que nos dê graça, que o Senhor venha arrancar esse pecado do nosso coração, né, e é uma luta diária. Igual eu estava falando com meu esposo, eu falei, sabe, a gente olha para dentro de nós, a gente fala, Senhor, a gente vê cada absurdo passou no nosso coração, a gente fala assim, eu não acredito que esse pecado maldito está aqui, Senhor, eu não acredito. Então, é como diz lá em Marcos, né, que o coração do homem, né, procede tudo que não presta. O nosso coração é uma fábrica de coisas que não agrada a Deus, né? Então, a luta, eu creio assim, a nossa luta como cristão é todos os dias estar orando, estar clamando a Deus, fala, Senhor, tem isso dentro de mim, né? Isso aí é ao contrário que diz a tua palavra, tira esse mal do meu coração, e todos os dias a gente tá orando, né? E assim, tem pecado que é fácil, né, pastor, da gente se livrar, mas tem pecado que a gente ora, e quando pensa no infeliz, continua lá ainda, no nosso coração. Então, é uma luta, né? É uma luta diária até Jesus voltar, né? Até nós, Senhor, nos levar para a glória, essa luta nossa nessa terra, né? Mas o Senhor nos dá graça. Eu quero aqui, diante de todos, agradecer a Deus pela sua vida, né? Esses dias eu estava orando a Deus pela sua vida e pela sua família. E assim, estou muito feliz com Jesus, né? Por ter colocado um homem de Deus como irmão, para estar nos ensinando a palavra, né? E eu tenho aprendido muito, pastor, através das suas pregações, muito mesmo, sabe? Eu estou muito maravilhada com Deus. Falei assim, eu agradeço ao Senhor por o Senhor ter me colocado onde o Senhor me colocou, né? Porque a gente vai crescendo a cada dia na graça, né? No conhecimento, é muito bom. Estou muito maravilhada com Deus. Amém. Que bom. E falando um pouquinho de mim, ó, que Deus dê graça aos dois também, né? Que Deus dê graça aos irmãos nesse processo de vitória em Cristo. Falando um pouquinho de mim, eu estou também do mesmo barco, lutando e sendo transformado em conformidade à imagem de Cristo Jesus. O que muito mais do que falar, e ninguém, obviamente, detalhou nada das suas próprias lutas, né? Fora os meninos falando de relacionamento aqui com os irmãos, isso é normal. O que eu quero dizer e o que eu quero tipificar, exemplificar com tudo isso, todo mundo falando reparem, todos nós estamos no mesmo processo de santificação. Todo mundo. Nós estamos, uns com algumas áreas mais específicas, outros com outras áreas, mas todos nós estamos lutando. Não há ninguém que faz, não, estou tranquilo, já venci tudo, já... Não tem. Todos nós estamos sendo conformados, transformados à imagem de Cristo Jesus. Tá bom? Muito bem, vamos seguir o barco aqui. Tem mais 2 pontos para falar aqui para vocês. E aí a gente termina a ordem de salvação. Vamos lá. Depois do processo de santificação, vemos aquilo que nós chamamos de perseverança dos santos. Estamos neste mundo, e aí é muito paralelo à santificação, perseverando como santos em Cristo Jesus. Já que somos santos, né, santificados, somos santos, então nós temos que nos mantermos, perseverarmos em Cristo Jesus. Perseverança do santo é a capacidade dada pelo Espírito de permanecer fiel até o fim da vida. Então, é a capacidade dada pelo Espírito de permanecermos fiéis até o final da vida. Só perseveramos por estarmos em Cristo Jesus. Veja como Paulo diz isso muito bem exposto lá em Romanos 38 e 39, quando ele diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida,
nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada no mundo que Deus criou, no céu, na terra, no mundo visível e invisível, pode nos separar do quê? Do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso é perseverança. Então, não é que nós não vamos cair. Quer colocar aqui, ó, permanecer em Cristo significa não permanecer no pecado e não cair no pecado. Nós vamos cair, nós vamos pecar, como os irmãos acabaram de dizer, mas nós não vamos permanecer no pecado. Você cai, você fala, puxa, eu fiz aquilo e aquilo de novo, eu vou pedir perdão para Deus e eu vou voltar a trilhar, a caminhar aonde Deus quer que eu trilhe, quer que eu caminhe. 1 João 2,19 dá uma ideia clara de perseverança até o fim. Olha como João diz sobre aqueles que estavam na igreja, mas deixaram a igreja. Se eu não me engano, o Lucas já usou esse texto na aula com vocês. João diz assim, 1 João 2,19, eles saíram do nosso meio. Os que abandonaram a fé, eles foram embora da igreja, saíram do nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, perseverado conosco. Todavia, eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, a perseverança dos santos é para aqueles que são santos. Quem está na igreja, mas está lá e não crê, não simplesmente convive na igreja, não perseverará. Vindo as tribulações, né? É a semente lá da parábola do semeador, que cai à beira do caminho, que cai entre espinhos e abrolhos, que não cai no terreno rochoso. Então, é aquele que não frutifica, e não fica, porque não é dos filhos de Deus. Então, a perseverança é Deus agindo em nós. Esse é um modo de evitar a salvação em Cristo. Esse é o modo de evidenciar a salvação em Cristo Jesus. Observa, Hebreus 3, 12 a 15. Hebreus 3, 12 a 15. Abre lá, todo mundo. O autor da carta aos Hebreus diz: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardardes firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Ou seja, a perseverança dos santos é um sinal de que nós somos de Cristo Jesus. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, né? Lá no dia que o povo tentou a Deus no deserto. Então, a perseverança dos santos é algo que deve acontecer com aqueles que amam aos filhos de Deus, aqueles que estão. E é Deus que persevera em nós, é Deus que exerce o seu poder, é Deus que não nos deixa separar do seu amor. Tá bom? Por fim, o último ato da glorificação, o último ato da redenção, a última parte da obra de Deus, que começa lá com eleição, com predestinação, chamada eficaz, regeneração, conversão, justificação, adoção, santificação e perseverança dos santos. Agora nós temos glorificação, que é o termo da obra, o término, da obra da redenção em nós. Quando se completa a boa obra que Deus começou no seu discípulo, no seu discípulo. Então, a glorificação é o fim da redenção, é o término da redenção. É quando Deus completará a boa obra que Ele mesmo começou.
Esta é uma obra que ocorre na morte do crente e na ressurreição. A glorificação não acontece neste mundo. Nós devemos morrer e depois sermos glorificados no retorno de Cristo Jesus. Então, vamos lá. 1 aos Coríntios 15. Abre lá todo mundo. Então, só a glorificação é o término que vai acontecer quando nós morrermos. 42. 1 Coríntios 42, 15 e 42. Olha lá, ó. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se na desonra, ressuscita em glória, glorificado. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Então, esta é a obra de Deus em nós. Que nós morremos um corpo mortal, que morre, mas ganhamos um corpo em glória. Lá no 51, um pouquinho mais para frente. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis ou glorificados, e nós seremos transformados. Ok? Aí ele diz no 53, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, o que o corpo mortal se revista de imortalidade. Glorificação é quando nós seremos transformados, tal como o corpo de Cristo Jesus. Ser como Cristo, um corpo em glória, não quer dizer que nós vamos ter a divindade, nós não seremos Deus como Jesus, mas nós não teremos mais os males do pecado que está na nossa carne. Então, essa luta da santificação, ela acaba na glorificação. Quando você luta, essa luta toda que vocês narraram, aí eu faço isso, aí eu peco aqui, né? A glorificação é a promessa, Deus vai acabar com ela, não terá mais essa luta. Mas nós seremos como Jesus na sua divindade, nós seremos como Jesus na sua humanidade, como Cristo é perfeito, o homem perfeito, né? Em última análise, ter um relacionamento com a glória de Deus. Lembra? Nós estamos destituídos da glória de Deus. Com o corpo glorificado, nós então estaremos relacionando perfeitamente com a glória do Pai. Essa é a promessa. Então, o problema não está na ir para o céu ou não. O problema está em relacionar ou não com a glória de Deus. Nós não podemos relacionar com a glória de Deus nesse corpo corruptível. Ao morrer, não há quem viva. Tá bom? Por fim, algumas aplicações aqui para a ordem de salvação. A ordem de salvação, que é uma ordem lógica e não cronológica, ela é uma garantia da obra de Deus em nós. É Ele quem está nos redimindo, predestinando, elegendo, chamando, regenerando, convertendo, justificando, santificando, perseverando em nós e nos glorificando, ou nos glorificará. É Ele que faz isso. A obra é dele, toda a glória é para Ele, a honra e o louvor é dele, porque a ordem de salvação é Ele. Mas é a minha responsabilidade. Acompanhe em todo o processo. Antes, quando éramos pecadores, éramos responsabilizados pelos pecados. Agora, no processo de santificação, somos responsabilizados pelos pecados. Ganhamos a graça, né, os méritos, o galardão de perseverar. Né? Então, isso acontece, mas é Deus em nós. Eu devo ver em que parte eu estou, que parte que nós estamos. Qual que é a parte que nós estamos? Na santificação e na perseverança dos santos. E me esmerar é trabalhar com bastante afinco, com vontade, no que cabe eu fazer. O que cabe cada um fazer? Obedecer a Deus, leitura da palavra, conhecer a palavra de Deus, crescer no conhecimento, conhecer a teologia bíblica, aplicar a teologia bíblica, relacionar com Deus em oração, evangelizar aqueles perdidos e pecadores, testemunhar, ficar firme quando nós formos tentados. Tudo isso faz parte daquilo que
nós temos que fazer no processo de santificação. Essa é a nossa responsabilidade. Tá bom? Dependo em tudo de Deus para a santificação e a perseverança do santo. Entendo, nós dependemos em tudo de Deus. Quem se afasta de Deus vai se perder no caminho. Então, nós precisamos de Deus. Precisamos voltar, sempre quando pecar em pecado, pedir perdão, pedir ajuda para os irmãos, dividir os sofrimentos, amar as pessoas e tolerar as pessoas, ter misericórdia das pessoas que também estão como a gente, no processo de santificação, agir com misericórdia com aqueles que estão perto da gente. Às vezes a gente quer que as pessoas tenham misericórdia da gente, mas a gente não tem das pessoas. Difícil, né? Um dia não mais haverá lutas e dissabores advindos deste corpo corruptível, né? A gente não vai ter mais estes erros, pois teremos um corpo em glória como o do Senhor Jesus. Ok? Muito bom. Perguntas, queridos? Não? Muito bom. Não. Ficou bem explicado? Ficou bem explicado? Então, primeiro de tudo, ao final dessas duas aulas, são aulas grandes, né, que a gente passeia por todas as fases, ainda que falando pouca coisa, a gente passeia por todas as fases da obra de salvação. Por que eu dou ela no catecúmenos? Por que você precisa aprender ela? Primeiro, você precisa entender que você tem um Deus amoroso que te salvou, elegendo você lá antes da fundação do mundo, e que age na sua vida. Essa é a primeira coisa que você precisa saber. Segundo, esse Deus é um Deus que age em você e nos irmãos que estão do lado. Por isso você precisa tolerar, amar e participar do processo de santificação dos seus irmãos. Terceiro, importantíssimo, que vocês precisam todos guardar. A obra de Deus é uma obra que está sendo realizada continuamente em mim e na igreja. Você está no processo. Você não terminou. Aquele que começou a boa obra em mim, ele vai completá-la no devido tempo, no devido momento que ele tem para mim. Se ele achar que é agora, ele completa a obra em você, te matando e te guardando para o dia da redenção. Se ele achar que não é, você está vivendo aqui, você precisa buscar a santificação. E terceiro, e quarto, né, e último, mais importante, por que você precisa saber da obra de salvação de Deus? Porque ele vai te dar um corpo em glória, à semelhança do corpo de Cristo Jesus. Ele vai completar aquilo que ele mesmo começou. Você pode dormir tranquilo e lutar e viver na expectativa. Essa é a esperança que todo cristão tem que ter. Tá bom? Beleza, irmãos? Comentário? Alguém? Não? Tá bom. Vamos terminar, então. 10 para as 10, tá bom por hoje. Vamos orar? Hoje nós não tivemos a Bia, ela falou para mim, a Carol não sei por que ela não veio. A Bia falou que tinha um problema no trabalho. Irmãos, vocês que não estão vendo, né, vocês que não estão participando, vocês não participaram, perdeu, o Gabriel também me avisou, ouçam, tá? Vejam lá, vai ser uma bênção, tá bom? Vamos orar, vamos finalizar. Vou orar para os irmãos. Pai, obrigado por esse estudo, obrigado pela palavra. Teologicamente, nós entendemos que o Senhor está agindo em nós. Nós trabalhamos com o Senhor desde o nosso novo nascimento, justificados em Cristo Jesus, no processo de santificação. Por isso, nos habilite, nos ajude, dependemos do Senhor. Sem a oração, sem o conhecimento da tua palavra, nós não conseguiremos. Trabalhe em todos os irmãos que estão aqui hoje, ainda os que não puderam estar. Fale com eles, admoeste-os, lembre-os, ó Pai, da boa obra que o Senhor está fazendo. Obrigado, louvo, peço uma noite boa de descanso para recuperarmos as forças no nome de Jesus. Amém, Pai. Irmãos, Deus abençoe, viu? Forte abraço. Semana que vem nós vamos falar de batismo. Por que batismo? Por que pedobatismo? Por que batismo infantil, né? Pedobatismo.
porque batismo por aspersão e não por imersão. Oi? Nós do Breve Catecismo já tivemos essa aula, hein? Tá, mas eu acho que nós vamos ampliar um pouquinho do que vocês aprenderam lá. Vai ser bom, vai ser bom. Ok. Tá bom? Deus abençoe, queridos. Forte abraço. Fique com Deus. Tchau. Tchau.